Bem-vindo ao Sete Fotos e hoje nós vamos fazer o review da lente Canon 50mm 1.8-2. Ela foi originalmente anunciada em 1990, então ela é uma lente consideravelmente velha e ela foi feita originalmente para câmeras analógicas. Ela tem um anel de 52mm, o que faz com que os filtros sejam relativamente mais baratos, porque esse é um tamanho muito popular. O parasol dela é o ES62 e ele encaixa direto no filtro da lente, ele enrosca no filtro da lente, o que é bem menos prático do que outras lentes que encaixam ao redor do filtro. Ela não é uma lente estabilizada e o único botão que ela tem é o botão de foco automático. E também vocês têm que cuidar porque ela não é uma lente vedada contra água, umidade ou poeira, assim como são as lentes da série L da Canon. O exterior dela é todo de plástico, inclusive o anel de montagem, o que faz com que ela tenha 130 gramas, sendo uma das lentes mais leves da Canon, mas também é uma das mais barulhentas. Ela possui 41mm de altura e tem 6 elementos divididos em 5 grupos, o que dá para ela um campo de visão de 46 graus em câmeras full frame. E uma distância de foco de 45 centímetros, que é mais ou menos padrão em lentes de 50mm. Em câmeras cropadas, vocês devem multiplicar a distância focal da lente e o diafragma dela por 1.6, que é o fator de corte da Canon. E assim vocês descobrem que ela é uma 80mm com diafragma 2.88. Então, se vocês estão procurando essa lente para fazer fotografia noturna, vocês também têm que levar em consideração a transmissão dela, que é de T2.1. O diafragma só define o bokeh, mas não define a quantidade efetiva de luz que entra na lente. Logo, as fotos podem sair mais escuras do que vocês esperam. Em outras palavras, você compra uma lente achando que ela é 1.8, mas ela na real é uma 2.1. Então ela é bem mais escura do que a gente acha que ela deveria ser. O sistema de foco dela é micromotor, o que não é tão rápido quanto uma STM ou uma USM. Apesar de ela não ser uma lente boa para wildlife ou para esportes, ela ainda tem um foco consideravelmente rápido e ela é relativamente precisa. Já o foco manual dela é uma desgraça. O anel de foco dela é extremamente curto e é muito difícil de fazer foco manual dessa forma. Apesar de ela se estender quando você faz o foco, ela não gira como a antiga 1855 da Canon, que girava na frente. O que faz com que vocês possam usar filtros ND, polarizadores ou qualquer outro tipo de filtro sem problema, porque ele não vai girar na frente da lente. E agora nós vamos mostrar para vocês um pouco do desempenho dessa lente. Tirando foto com diafragma 1.8, você vai notar bastante purple fringe, tanto em full frame quanto em câmeras cropadas. Porém, você pode remover facilmente tanto no Lightroom quanto no Photoshop Camera Raw, utilizando o slider Purple Fringe no painel de correção de lente. Ela também possui bastante Focus Breathing, que é quando o comprimento focal, que no caso é o ângulo de visão da lente, muda de acordo com a distância focal. Como vocês podem ver, deixando a lente no tripé e mudando a distância de foco para foco infinito, você muda o ângulo de visão da lente. O que no caso dessa lente não é um grande problema para a maioria dos fotógrafos, mas é algo de se levar em consideração se você trabalha com filmagem ou cinema. Testando agora a lente na Canon 70D de 20.2 megapixels, com o diafragma 1.8, você vai ver que a imagem é relativamente suave no centro e perde bastante definição nos cantos. Fechando o diafragma para 2.2, você enxerga uma pequena melhora no centro, porém a diferença fica mais notável a partir de 2.8. A 5.6, o centro melhora bastante e os cantos começam a ganhar mais definição. Com o diafragma A8, você consegue tirar um máximo de definição dessa lente. Os cantos perdem a suavidade e o centro da imagem ganha bastante definição, principalmente se comparando à abertura máxima de 1.8 da lente.
Fechando mais ainda o diafragma para 11, a lente passa a sofrer com difração de luz, suavizando a imagem. E a 22 ela perde bastante definição, ficando suave do centro aos cantos. Eu recomendaria não utilizar essa lente acima de 11. E agora nós vamos testar a mesma lente na Sony A7R de 36.4 megapixels. Você irá notar que ela possui um desempenho melhor por ser uma lente originalmente feita para câmeras full frame. Apesar de ela ser relativamente suave a 1.8, o centro dela é bastante bem definido, perdendo um pouco de qualidade nos cantos. A 2.8 você consegue ver uma melhora considerável no centro e a 3.5 uma melhora considerável nos cantos também. Porém, é a 5.6 que os cantos ficam bem mais definidos e a f8 que a lente brilha. De f11 a f22 a lente também sofre com difração de luz, o que independe do sensor da sua câmera, já que é um fenômeno comum entre lentes. Talvez o maior problema da 50mm é que para fazer a foto a 1.8 você sacrifica a definição dela, assim como vocês puderam ver nas comparações. Você pode sempre fazer fotos a 5.6 ou a 8, mas as pessoas geralmente compram essa lente para fotografar aberto, seja pelo desempenho em pouca luz ou pelo bokeh. Em outras palavras, em termos técnicos, a profundidade de campo rasa, que é o desfoque atrás da pessoa ou do objeto que vocês estão fotografando. Disparando com o diafragma aberto, o bokeh pode ficar tanto circular quanto oval, dependendo do ângulo de incidência da luz. Mas se vocês fecharem o diafragma, o bokeh fica pentagonal. E isso acontece porque a lente tem apenas 5 lâminas no diafragma dela, o que é bem comum em lentes mais baratas. Comparando a 50-1.8 com a 50-1.4, que tem 8 lâminas, o bokeh fica muito mais circular mesmo com o diafragma fechado, dando um efeito mais natural. Se o formato do bokeh é importante para vocês, considerem comprar a 1.4 ou talvez a 1.2, mas não esperem uma diferença de definição muito grande entre elas. Mas esse assunto é algo que vamos tratar em outro vídeo. Apesar de ser uma lente barata se comparado com a Kaosa's 55mm 1.8, vocês vão ver que a 5.6 as duas ainda são muito parecidas em questão de definição no centro, mas é a 1.8 que vocês percebem a real diferença entre uma lente cara e uma lente barata. Se vocês considerarem a diferença de preço entre a Kaosa's e essa lente da Canon, a Kaosa's chega a custar 10 vezes mais, o que demonstra que essa é uma boa lente pelo preço. Se você procura uma lente que tenha a definição do centro até os cantos, a 1.8 e a 1.4, então quem sabe considerem outras marcas, como por exemplo a 50mm Art da Sigma, que é muito superior do que todas as 50mm já fabricadas pela Canon. Apesar de todos os defeitos que essa lente pode ter, ela ainda é uma lente boa e ela tem um ótimo custo-benefício. Então eu espero que vocês tenham gostado desse review, se inscrevam no canal, deem um joinha e nos veremos no próximo vídeo.